Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Então, a gente começou na semana passada a falar sobre escola, né? E hoje a gente vai continuar. Ele vai seguir devagar para a gente poder entender como que existem escolas diferentes, como que era antigamente, como que é hoje. E na semana passada nós falamos de como surgiram, né? Como que era a escola no Brasil. A gente falou que as escolas eram bem rígidas, né? Na disciplina, que algumas escolas, meninas e meninos ficavam em salas diferentes. Nós vimos que lá no início, antes de ter escola, que só os meninos podiam ter o direito a estudar, a aprender, porque as meninas iam ser donas de casa. Vocês lembram disso? Então, passei a atividade para vocês. Ele vai mandar o gabarito para vocês corrigirem, né? E hoje a gente vai avançar um pouquinho. Quero que vocês peguem o livro de vocês na página 124. Página 124, que fala assim, ó, as comunidades tradicionais. Mas o que isso tem a ver com escola? O que são comunidades? Né? E por que comunidades tradicionais? Antes de falar de escola, ele quer explicar para vocês o que seria isso. Comunidade são pessoas que vivem junto e têm algo em comum, por isso que é comunidade. Então, são ajuntamentos de pessoas que estão ali, que têm alguma coisa em comum. Por exemplo, lá na escola nós somos uma comunidade, a comunidade escolar, né? Na sua igreja, se você vai em alguma igreja, é uma comunidade, né? É uma comunidade. Às vezes tem associação de moradores, tem a comunidade do seu condomínio, a comunidade do bairro, num clube. E aqui o livro vai trazer como que são as escolas em 3 comunidades diferentes. Sabe quais são elas? Dá uma olhadinha para a Tia Meire aí no livro. As crianças indígenas vão à escola. O que é isso? Assim, o que a gente sabe, né? Sobre os indígenas. A comunidade indígena, a gente vai estudar mais sobre os indígenas também, né, no decorrer do segundo ano. Mas por agora, né, a gente pode entender que os indígenas eles têm uma cultura diferente da nossa. Muitas vezes eles andam sem roupa, eles gostam de se banhar no rio, eles gostam de brincar ao ar livre. Muitos indígenas nunca viram um celular, eles não vão ao shopping comprar roupas, sapatos ou brinquedos, eles usam o que tem na natureza. Então, eles lutaram pelo direito de terem escolas nas suas comunidades, lá nas suas aldeias. Por que isso é importante? Porque eles queriam preservar os seus costumes, eles queriam aprender o nosso idioma, né, o português, mas também queriam e querem até hoje, né, que o idioma deles sejam respeitados, porque cada tribo ela tem um idioma, um dialeto diferente. Nem todos os indígenas falam a mesma língua, tá? Quero que vocês entendam isso. E eles querem o direito de preservar a cultura que eles têm, o que eles aprenderam, né, dos bisavós, dos avós, com os pais, e a língua, o costume. Eles querem aprender o que a escola tem a oferecer, mas eles também não querem separar isso dos costumes deles. Então, por isso que eles querem, olha só a foto, serem ensinados lá nas aldeias. Eles querem aprender o que o livro traz, né, o que a gente aprende, mas também aprender algo sobre a história deles aqui no nosso país. Então, foi dado, né, a Constituição permite que os indígenas tenham esse direito de aprender algo sobre a língua, a cultura deles, tá? Por isso que esse direito é preservado e por isso que o livro traz pra gente que existem escolas diferentes da que a gente está acostumado. Outra comunidade também são as comunidades quilombolas. Nossa, que nome é esse, hein? Quilombolas. Quilombolas vem de quilombo. Quilombo era um lugar onde os escravizados africanos eles se refugiavam. Como assim, tia? Mais à frente, principalmente no 4º ano, nós vamos estudar muito sobre a história da escravidão aqui, né, no nosso país, 4º e 5º ano.
Mas a Chamere quer dizer, para quem ainda não sabe, né, para quem ainda não ouviu a história, que os africanos vinham para o Brasil trabalhar como escravos e eles não recebiam nada por isso e eles eram muito maltratados. Eram vendidos, eram chicoteados, eram vistos como mercadorias e não como seres humanos, tá? É uma coisa bem triste que faz parte da nossa história. E aí, alguns desses escravizados, eles conseguiam fugir. Eles fugiam para um lugar que eles ficavam escondidos, que era um lugar de refúgio, chamado quilombo. Os quilombos eram lugares onde os africanos se encontravam, né? Os negros escravizados, e aí eles podiam ter a sua própria cultura, a sua própria religião, eles podiam plantar as suas próprias roças, eles não apanhavam mais, eles não ficavam mais de castigo, não eram mais humilhados, então era um lugar de refúgio, como a tia Meire falou. E aí essas comunidades se formavam e aí começavam, né, a crescer, as pessoas iam tendo filhos, né, iam passando de geração em geração. E algumas dessas comunidades ainda permanecem até os dias de hoje. E aí é uma educação diferente. Por quê? Porque eles também querem aprender sobre a história do seu povo. Eles querem preservar a história do seu povo. Ele não quer que seja esquecido o que o povo deles passaram, que o povo dele passou. Então, aqui tem uma foto, gente, até de um município do Espírito Santo, do estado que a tia Meire nasceu, né? Eu nasci no Espírito Santo, não em Presidente Kennedy, tá? Esse aqui é um município onde tem uma escola quilombola, né? Uma escola que, como eu falei para vocês, eles aprendem o que a gente aprende, mas também aprende sobre a cultura africana, sobre a história, né, dos africanos, como que foi a escravidão, como que foi esse movimento de libertação, tá? E aí também nós temos na outra página, página 126, as escolas ribeirinhas. O que seria ribeirinho? Ribeiro, o que seria? São escolas de pessoas que moram perto dos rios. Então, essas pessoas moram, né, muitas vezes dentro da mata e pertinho do rio. Elas não vão de ônibus, a pé ou bicicleta para a escola, não. Elas vão de barco. Então, muitas vezes, quando o rio está muito cheio, essas crianças nem podem ir para a escola. Então, é o que a gente vê aqui. Olha o transporte escolar deles, que diferente, né? Então, eles também têm uma cultura diferente. Por quê? Porque eles vivem muitas vezes, né? Na maioria das vezes, na mata, região do Amazonas, do Pará, do Amapá, lá no norte do nosso país. Eles querem aprender sobre a cultura ali, como é que é a cultura na floresta, plantas medicinais, né? Muitas vezes eles ficam longe das grandes cidades, muitas vezes até de atendimento médico. E eles também querem que o modo de vida deles seja preservado, né? Muitas vezes, saber pescar, saber como navegar pelos rios é importante para eles, porque é a realidade deles. Então, o que essas escolas, essas comunidades vêm nos mostrar? Que existem grupos diferentes, escolas diferentes e que todo mundo tem que aprender, mas as pessoas querem que a sua cultura, que a sua herança cultural seja preservada, tá? Então vamos ver a escola que a gente viu hoje, ó. Nós vimos que existem aqui, né, 3 comunidades diferentes. São as escolas indígenas, Chamei, anotou aqui, escolas indígenas, escolas quilombolas e escolas ribeirinhas, tá? Então, esses 3 tipos de comunidades têm escolas e são escolas que eles fazem questão de preservar a cultura do seu povo, tá bem? Quero que vocês leiam novamente essas páginas que a Tia Meire falou, página 124, 125 e 126, ok? E façam as atividades que a Tia Meire pediu no planejamento, tá? Tô com saudade de vocês, espero que a gente possa se ver logo e contar essas histórias lá na nossa escola, tá bom? Beijão!